Falando agora de aparelho de apneia, a dúvida, qual aparelho eu uso? Existe uma infinidade de aparelhos para tratamento da apneia obstrutiva do sono, uma infinidade. Alguns aparelhos têm, mas com o mesmo princípio. Uns são com tubo telescópico, outros são com torno expansor, outros são com mordidas construtivas, alguns pré-fabricados. Mas todos partem do mesmo princípio. Qual é o princípio? É você produzir um avanço na sua mandíbula, de modo que você melhore a passagem de ar e ao mesmo tempo evite que essa mandíbula recue quando você entrar na fase de sono profundo. O princípio é o mesmo. Quais são as queixas desses aparelhos? De acordo com cada modelo, as queixas vão de quê? Ressecamento da mucosa oral, dificuldade para você, às vezes, tomar uma medicação à noite, porque você tem que tirar o aparelho, às vezes são aparelhos de bloco único, você tem que tirar o aparelho para você tomar uma medicação ou tomar um copo d'água durante a noite devido ao ressecamento. O desconforto em alguns pacientes momentâneos é por causa do avanço. Então esse avanço é um avanço que você tem que fazer devagar, com uma metodologia bem suave, de modo que haja uma acomodação principalmente do tecido muscular. Não adianta você avançar tudo de uma vez, como por exemplo no tratamento ortopédico funcional, que você faz um avanço de uma vez só. Não, esse é um avanço periódico, paulatino, suave, de modo que você tenha principalmente uma acomodação do padrão muscular, porque a musculatura, principalmente da mandíbula, vai tracionar a mandíbula para trás e você quer que a mandíbula caminhe para frente. Então esse cuidado na hora de avançar. Tem aparelhos que já vêm avançados, aí não tem jeito. Aí esses aparelhos eles são mais desconfortáveis. Os pacientes se queixam muito desses aparelhos, com avanços já pré-determinados. Eu acho que não existe fórmula, mas existe um consenso e principalmente o bom senso do profissional em fazer uma mecânica de avanço e perguntar ao paciente como é que você passou, você teve alguma dor, o que foi, como é que foi a sua noite, conforto, etc. Existe um grande questionamento em relação a esse avanço. O que o avanço pode produzir para a região articular, principalmente a região de ATM. Tá? Será que esse avanço vai produzir um desarranjo interno da articulação temporomandibular? Esse é o grande questionamento que alguns profissionais fazem. Não existe nenhum estudo que faz essa comprovação de que esse avanço ele vai produzir. Por quê? Porque não é um avanço permanente, é um avanço transitório. Então há apenas uma acomodação da articulação e uma acomodação da musculatura para uma situação. Você removeu esse aparelho, automaticamente a mandíbula volta para a posição de conforto. E a articulação, idem, não produzindo nenhum problema a nível articular a longo prazo. Não existe nenhum estudo falando sobre isso. Outro grande questionamento é com relação, como é um apoio dentário, se você tem alguma influência na movimentação dentária. Pode acontecer? Pode acontecer. Principalmente naqueles pacientes que têm um suporte periodontal reduzido. Esses pacientes com suporte periodontal reduzido, em que o aparelho ele é feito a ancoragem quase totalmente dos dentes, você tem que repensar essa abordagem. Se você vai fazer isso, se os dentes vão suportar essa força, porque é uma força muscular grande. Existem alguns estudos que estão fazendo para ajudar nessa acomodação em pacientes periodontais comprometidos, mas que precisam usar, pelo menos inicialmente, embora não tão indicados, você fazer um bloqueio muscular com toxina botulínica. Aliviar um pouquinho a pressão muscular, relaxar um pouco, para você ter menos efeito dentário, principalmente na fase inicial de adaptação do aparelho. E posteriormente o paciente vai acostumar a essa nova posição sem nenhum perigo. Mas, óbvio, a gente precisa acompanhar esse paciente clinicamente
e radiograficamente, se for necessário, para verificar se está acontecendo alguma perda óssea, alguma inclinação exagerada. Na grande maioria das vezes não acontece nada, nem a nível articular, nem a nível dentário. O paciente sadio está, sadio ficará. Ele só vai ter uma mudança de postura transitória, tá? Isso é muito importante. Essa ideia de que não vai causar. Então, esqueçam isso, não vai, vou avançar, vai ficar avançado. Não, ele vai avançar só no período que ele estiver dormindo. Então, ele está dormindo, sei lá, 5 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas, 8 horas, 8 horas. O resto do dia, ele vai ficar com a posição mandibular confortável onde ele sempre ficou. Então, isso não vai produzir alterações a nível de gerar um problema articular interno, um deslocamento de disco, uma compressão de disco, alguma coisa nesse nível. Se aconteceu, porque o paciente já tinha e o diagnóstico você não viu. Essa é que é a realidade. Você passou meio que batido em relação a isso, em relação ao diagnóstico, que é uma outra coisa que a gente tem que avaliar nesses pacientes se ele tem algum sintoma articular, os pacientes que vão fazer avanço, para você não produzir, às vezes, um desarranjo maior. Às vezes o paciente está com processo inflamatório intraarticular e você faz uma mexida grande, brusca, um avanço muito grande, cria mais um processo inflamatório intraarticular. E aí o paciente pode relatar alguma dor, não necessariamente ao processo de avanço, mas sim já uma irritação do processo que ele já aparentava ter, ou já tinha, desculpe, já tinha em relação à inflamação articular, uma inflamação intraarticular, uma capsulite, por exemplo, inflamação de disco, alguma coisa assim. Espero ter contribuído com o conteúdo de hoje e se vocês quiserem se aprofundar mais, me sigam nas redes sociais.